Sabe aquela pergunta que não quer calar no mundo do trading? Por que tanta gente, mesmo com acesso a todo tipo de ferramenta e informação, acaba perdendo dinheiro? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro de Tom Halgard, O Melhor Perdedor Vence, que traz uma resposta, olha, surpreendente. E já adianto, não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas imagina. Mas antes de mais nada, para a gente entender o tamanho do problema, a gente precisa encarar alguns fatos. Uma realidade bem dura, na verdade. E são os números que contam essa história sem rodeios. Olha só que coisa. Na Europa, a lei obriga as corretoras a serem transparentes, a mostrarem a real. Elas têm que divulgar quantos dos seus clientes perdem dinheiro. E os dados, nossa, são de assustar. Se a gente pega uma corretora como a IG Markets, 75% das contas perdem. Em outras, como a Market.com, esse número salta para, pasmem, 89%. Isso não é um caso isolado, não. Infelizmente, esse é o padrão do setor. Aí, quando a gente se depara com um número desses, a primeira coisa que vem à cabeça é: qual é o problema? Será que é só falta de estudo? Será que o pessoal não sabe o suficiente sobre gráficos, indicadores ou todas aquelas estratégias de análise técnica? Pois é, mas aí que vem a grande sacada do livro. A resposta para essa pergunta é um não bem grande. O problema real, a raiz de tudo isso, não está na tela do computador. Está em um lugar bem mais profundo. E aqui a gente chega no coração da ideia do Tom Halgard. A frase dele é matadora. Meu conhecimento sobre mim mesmo é o que me diferencia dos demais. Entende? O sucesso, segundo ele, não tem a ver com dominar o mercado, mas sim com dominar a si mesmo. É um jogo interno. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Pensa o seguinte, o nosso cérebro é uma máquina incrível de sobrevivência. Ele foi programado ao longo de milênios para, não deixar a gente ser comido por um leão. Só que toda essa programação, que é perfeita para o nosso dia a dia, é um verdadeiro desastre quando aplicada no universo do trading. Quer um exemplo bem claro disso? Imagina uma liquidação no shopping. A gente vê um produto que a gente gosta com um super desconto. O que a gente faz? Compra mais, claro. É uma lógica de consumidor inteligente. O problema é que o cérebro de um trader perdedor usa essa mesmíssima lógica no mercado. Ele viu uma ação caindo, e pensa, opa, promoção, e aí compra mais. Só que no mercado financeiro, essa é a receita certinha para o desastre. E isso nos leva a um ponto polêmico, mas genial. Sabe aquele mantra que todo mundo repete à exaustão? Compre na baixa e venda na alta? Então, de acordo com o autor, isso é, na verdade, uma armadilha psicológica das grandes, porque reforça exatamente essa lógica de consumidor que, como a gente acabou de ver, simplesmente não se aplica aos mercados. Ok, então peraí. Se os nossos instintos naturais estão basicamente nos sabotando, qual é a saída? A solução, segundo o livro, exige uma inversão completa. É preciso virar de cabeça para baixo a forma como a gente lida com duas emoções muito poderosas no trading: o medo e a esperança. Vamos analisar primeiro o trader perdedor. Ele entra numa operação e ela começa a ir contra ele. Qual é o sentimento predominante? Esperança. Ele fica ali torcendo, uma hora vai virar, vai voltar para o meu preço. E por que isso? Porque é muito doloroso clicar no botão e aceitar a perda, admitir o erro. A esperança vira uma muleta emocional para não ter que encarar essa dor. Agora, olha só o outro lado da moeda. Quando uma operação está dando lucro, o perdedor fica ganancioso, quer mais e mais, sem limites. Já o trader vencedor, ele sente medo. Mas calma, não é um medo que paralisa. É um medo saudável de devolver o lucro que já conquistou para o mercado. E esse medo o força a gerenciar o risco, a proteger os ganhos, em vez de deixar a ganância tomar conta de tudo. Certo, mas e como fazer essa inversão na prática? O caminho passa por 3 ações bem concretas. Primeiro, usar um stop loss. Sempre, sem exceção. Ele é a ferramenta que elimina a falsa esperança da jogada. Segundo, cortar as perdas bem rápido. Nada de aumentar a aposta em algo que já está dando errado. E terceiro, que talvez seja o mais difícil e contraintuitivo, adicionar mais dinheiro nas posições que já estão dando certo. Ou seja, fazer mais do que está funcionando e não no que está falhando. E tudo isso, no fim das contas, nos leva ao ponto central, a grande virada de chave da filosofia por trás do O Melhor Perdedor Vence. A grande conclusão do livro é que o objetivo principal no mercado não deveria ser ganhar dinheiro. Parece estranho, né? Mas a ideia é que ganhar dinheiro é só consequência, o resultado natural de seguir de forma incansável e disciplinada um processo bem definido e psicologicamente sólido.
O foco muda do resultado para a execução do plano. Portanto, a questão final que fica não é sobre qual vai ser a próxima ação da moda ou a melhor estratégia. A verdadeira pergunta que cada um precisa se fazer é: existe a disposição para começar a batalha mais difícil de todas? Aquela que não é contra o mercado, nem contra outros traders, mas a batalha que travamos contra nós mesmos.